E agora entrando no nosso último bloco com você na Imagem da Cidade, o nosso programa Mulheres. E conforme nós anunciamos, agora antes de ir para o intervalo comercial, o assunto passa pelo mercado literário e passa também por uma grande expressão, um grande reconhecimento aqui de Blumenau para o mundo. O meu convidado aqui, o Guilherme Karsten, escritor e ilustrador de livros infantis, que venceu recentemente um prêmio internacional no Reino Unido. Guilherme, bom te receber aqui e bom trazer também essa referência, esse destaque para quem nos acompanha. Tudo bem? Tudo bem, Denise. Obrigado pelo convite. Pois é, e agora recentemente esse reconhecimento internacional, né? Esse prêmio no Reino Unido e ao mesmo tempo com um livro que também foi levado para a escrita, foi levado para o conhecimento do público no país. Isso mesmo. Fiquei surpreso e muito feliz com a repercussão do livro lá fora. Que livro é esse? E ao mesmo tempo fala um pouquinho mais como é que foi também, né? Esse teu acesso para se mostrar para o mercado do Reino Unido e agora esse reconhecimento que traz também, inclusive, essa premiação para cá. Sim, esse livro aqui ele se chama Você é um Monstro. Esse livro eu escrevi e quando a minha agente ofereceu para editores ingleses, eles gostaram da ideia do livro e propuseram não só um livro, mas uma série. São 3 livros. Então o segundo já está lançado na Inglaterra, o terceiro eu estou terminando agora, e esse segundo vai ser lançado no Brasil agora em agosto. E esse livro, no ano passado, em abril do ano passado, eu viajei para a Inglaterra para promover esse livro nas escolas. Então nós íamos com uma pessoa da equipe fantasiada de monstros junto, nós íamos, conversávamos com os alunos, desenhávamos juntos. E recentemente a editora me informou que eu estava entre os 10 escolhidos para esse prêmio. Se chama Book Trust, é um prêmio que ele é um prêmio que trabalha com livrarias, bibliotecas públicas e famílias de baixa renda no Reino Unido. E desses escolhidos, o meu livro foi escolhido pelas famílias. Então não tem um júri. São famílias e crianças que escolhem o melhor livro, o livro que eles mais alugam para poder ler em casa ou na livraria, né, na biblioteca. E aí foi isso, foi essa surpresa incrível, não imaginava, né, e uma bela de uma surpresa. E com certeza merece também aqui os nossos aplausos, e é um momento de orgulho para nós ter e te ouvir justamente com essa vivência, essa experiência e agora com esse reconhecimento. Você é um monstro, traz que história, Guilherme? Ele é uma história onde o personagem principal, que é esse monstro, ele não tem um nome, e ele conversa com o leitor. Então, esse livro só funciona se o leitor olhar e perceber que o monstro está conversando com ele. Porque o monstro está procurando um outro monstro para fazer brincadeira juntos. E ele fica o tempo todo questionando o leitor. Olha, você é um monstro também, né? Você não é como aquelas crianças, né? Você é um monstro, né? Aí ele pergunta, você tem unhas pontudas? Você tem... E a ideia é a criança dizer... Oficialmente a criança tem que dizer não, porque ela não tem, né? Espinho nas costas, não. Mas a criança tem isso de... não, eu tenho. Então assim fica aquele misto de se entender ou não com o monstro, e tem essa brincadeira, e a criança precisa fazer sons, precisa fazer movimentos de monstro. Então ele é um livro que ele é puramente para diversão. Né, e mexer na imaginação da criança, realmente ela vive aquela história, ela é um personagem da história. Isso mesmo, ela se sente parte de tudo que está acontecendo entre essas páginas, né? E é muito mais intenso e mais divertido quando eu vou nas escolas e leio com as crianças são todas juntas, então se tem uma lá que está um pouco tímida, ela já começa a fazer também, então ela não quer fazer nada, de repente ela olha para trás para ver se ela tem uma cauda também, e de repente está todo mundo fazendo essa brincadeira juntos, né? Que bacana, e essa é a magia da literatura, essa é a magia que um livro pode proporcionar, e essa também é a intenção de colocar esse assunto na nossa conversa aqui, porque infelizmente a gente vê que cada vez mais o livro... ou ele está empoeirado, ou ele nem chega muitas vezes, né, no contato com as crianças, porque os adultos estão esquecendo de poder proporcionar uma vivência como essa. E quando as crianças têm essa vivência, elas demonstram todo esse olhar, essa imaginação, todo esse brilho no olho realmente de poder entrar no mundo literário, né? Eu penso que se as crianças não leem
a culpa delas não terem livros em casa, né? A culpa dos pais não estarem promovendo essa leitura, né? Dizem que se você quer tornar teu filho leitor, ele tem que ver você lendo. Aí já começa o problema, porque a gente precisa começar a ler para os nossos filhos lerem. Mas essa coisa do dia a dia, da novidade, da tecnologia, que faz parte, eu acho que é parte, né? TV, celular, computador, faz parte da nossa vida, a gente não tem como fugir disso. Mas as crianças precisam ser resgatadas de muito tempo no celular. E é natural você pegar, um pai chega cansado em casa e, sei lá, dá o celular para a criança, ou às vezes a própria criança tem um celular e ela fica lá. Então não há nem interação de pai e filho, cada um está no seu mundo. E quando você abre um livro, existe esse tempo de... É quando o tempo para, e aí a gente precisa ler para os nossos filhos, e a gente nota que dá para criar uma conexão, né? E as famílias acabam se perdendo porque está cada um na sua. Mas quando você abre um livro e a gente está junto, a gente cria... Não é só ler uma história e passar talvez alguma moral. Os livros nem têm muito essa ideia de moral. Mas é isso, é a conexão, é a gente olhar um no olho, a gente se conhecer como pais e filhos, e professores, e estudantes, e amigos e tal, né? E sempre é tempo de começar ou recomeçar. Sempre. E seguindo o teu trabalho, são muitos os livros que podem ser, no caso, colocados nessa roda de conversa e que podem ser procurados para justamente entrar nas tuas histórias. Sim. São quantos livros ao todo já, Guilherme? Escritos são 7, né? Lançou o 8º agora em agosto. Ilustrados, né, para outros escritores são uns 40 mais ou menos. Olha que bacana. E assim, a gente está mencionando esse prêmio agora, né, no Reino Unido, esse reconhecimento realmente com o livro Você é um Monstro, só que já tivemos também outras passagens por momentos internacionais que envolvem também teu trabalho, né, Guilherme? Sim, teve esse livro aqui, o ganhei um prêmio na Eslováquia e na China. Eu viajei para a China em novembro passado, fiquei 20 dias lá divulgando não só esse, outros livros também, mas por conta do prêmio que eu recebi lá. Esse prêmio aqui, esse livro aqui, eu ganhei o prêmio Jabuti aqui no Brasil, né, como melhor ilustração para livro infantil. Assim, são os maiores prêmios. China, Reino Unido, diferentes olhares aqui num país chamado Brasil. Sim. Mas quando a gente fala de criança, o gosto, o contato, o amor, quando ela tem essa aproximação com o livro, eu imagino que deve ser quase que unânime e parecido, independente do país, nessa relação criança e livro, né? Sim. O sorriso é sempre igual, né? A diversão é sempre igual, não importa se o olho é puxado ou não, se é branco, se é negro, se é amarelo, é indiferente. Todo mundo se diverte com o livro, isso é fácil. Essa é a beleza de ser uma coisa universal, né? Eu me divertia lá na China como me divirto com as crianças aqui em Blumenau, era a mesma coisa. Que bacana. Como é que foi teu início com o mercado literário? Quem era o Guilherme antes de se tornar escritor, de se tornar ilustrador de livros infantis, para o Guilherme que está aqui comigo frente a frente? Eu era o Guilherme que não era leitor, não gostava de ler livros, mas... depois trabalhei muito tempo num estúdio aqui em Blumenau chamado Bell Studio, estúdio de ilustração e animação. Nós ilustrávamos livros e aí eu precisava ler as histórias para ilustrar, né, para entender. E aí aquilo começou a me despertar um interesse, o objeto, esse aglomerado de papéis que cria uma história a partir das imagens e o texto, aquilo começou a despertar esse prazer para mim. E aí eu fui atraído aos livros por conta dos livros infantis, né? E aí, eu não sei, quis continuar a ilustrar. E de repente me peguei lendo história de outros escritores e querendo mudar a história dos outros escritores. Falei, não, acho que está na hora de eu escrever as minhas próprias histórias. Em 2017 eu comecei a escrever as minhas próprias histórias. Então, hoje eu divido o tempo entre ilustrando para outros escritores e parte desse tempo eu ilustrando e escrevendo as minhas próprias histórias. Hoje, quem são as tuas inspirações no mercado literário infantil, por exemplo? Escritores, ilustradores, você diz. Puxa vida, eu tenho alguns nacionais, alguns internacionais, mas falando de nacionais, eu gosto muito do Ziraldo. O Ziraldo sempre foi uma referência para mim. Tem um amigo meu que é o William Brenneman, que ele é escritor. A gente tem acho que quase 20 livros juntos.
Ele era um cara que eu admirava e a gente virou parceiro, né, nas histórias. Ele é uma mente brilhante. É difícil, mas hoje em dia, assim, autores contemporâneos, Tino Freitas, Renato Morricone, e Roger Mello e assim vai. E internacionais eu gosto, tem um cara que eu gosto muito, que é o Roald Dahl, que é o escritor da Matilda, a Fantástica Fábrica de Chocolate. Escreveu várias histórias. E dá para perceber que são escritores, são, né, profissionais que se dedicam ao mercado literário, diferentes, mas ao mesmo tempo que tem uma certa caminhada, tem uma certa aproximação. Sim. Que no caso também trazem um pouco dessa inspiração para o teu trabalho diário. Sim. Até porque nos teus livros também são livros que a gente, se for para folhear os diferentes livros, são histórias bem diferentes, mas que a gente consegue identificar, assim, ali tem um traço, ali tem a presença realmente marcante do Guilherme, que já tem a sua marca registrada, né? Acho que sim. Eu não me acho um artista que tem uma assinatura visual tão forte como, por exemplo, o Ziraldo. Né? Eu lembro que quando eu fiz o primeiro livro, Carona, eu falei assim, nossa, eu achei o meu estilo. E quando eu fui começar o segundo livro, eu falei, não, eu não quero nunca mais fazer aquele estilo, eu quero fazer outra coisa agora. Então eu tenho muito disso. Mas as pessoas reconhecem o meu traço nos meus trabalhos. Eu não sei como, mas elas reconhecem facilmente. Que legal, Guilherme. E assim, aqui por exemplo, na nossa região, encontramos facilmente os teus livros nas bibliotecas, nas livrarias. Como é que é também esse reconhecimento do escritor que é nosso aqui de Blumenau e esses espaços que proporcionam ter contato com o teu livro? Sim, acho que sim. As livrarias aqui na região sempre tem algum livro meu, até porque elas são publicadas por editoras de São Paulo, Rio de Janeiro, que tem uma ampla divulgação dos livros, né? E aí acabam estando em todos os lugares do país. E internet se acha de qualquer forma, né? Esse livro, inclusive, o Carona, ele entrou esse ano pro programa do Itaú, que é esse programa que você pode solicitar gratuitamente os livros. Então, agora eles acabam indo para todos os pontos do Brasil, né? E foi esse o livro que você teve o reconhecimento com o Prêmio Jabuti? Exato. O Carona. Isso foi quando? O Jabuti foi em 2021, final de 2021. E logo ali no início, então, já tendo essa grande expressão, esse grande reconhecimento, que é realmente um grande destaque, quando a gente relaciona o prêmio com o próprio mercado literário e tendo você aqui da nossa cidade nessa grande referência. Isso. Foi uma enorme felicidade. O primeiro livro já conquistando esse prêmio, né? Já tem mais alguma missão internacional sendo pleiteada, sendo estudada por você para levar também o teu livro mais longe? Bom, os livros continuam sendo publicados lá fora, né? Esse livro aqui do Ramon Fellini, que foi o último livro que eu lancei, foi publicado hoje, hoje oficialmente em Portugal, e daqui a alguns meses vai ser publicado nos Estados Unidos também. O livro do Monstro vai ser publicado agora na Grécia. Olha só. Então, assim, viagens nada oficial, sempre toca uma ideia aqui a colar, mas os livros continuam sendo publicados em outros países. Que bacana. O que dá mais prazer nesse momento? Ver esse Guilherme que está realmente rompendo barreiras, que está conseguindo levar o seu trabalho para diferentes culturas. Eu acho que é isso, de imaginar que uma história minha, sei lá, nasce aqui na minha cabeça num momento muito simples, mas é trabalhada e feito com muito esmero, ilustrações e texto. Ela conquista públicos completamente opostos, geograficamente falando, né? Se fala Brasil e China ou outros países, né? Também está na Coreia do Sul, também está em outros países da Europa, alguns países da África também. Então, mostra como os humanos são iguais, né? Como a gente tem as mesmas, às vezes referências diferentes, mas a mesma vivência em certo ponto, né? Você é uma referência e você é um orgulho para todos nós, com certeza. Guilherme, muito obrigada por estar conosco. Nas redes sociais, como é que nós te encontramos? Instagram, @GuiCarsten, ou meu site é www.guilhermecarsten.com. Beleza. Até uma próxima história aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado. Terminando o nosso encontro de hoje, obrigada por você que esteve do outro lado, acompanhando todos os assuntos em pauta, os convidados que passaram hoje aqui pelo programa Mulheres. Obrigada também aos nossos patrocinadores, especialmente a loja Maria Tereza Moda Mulher, que me veste, que oferece as roupas que eu apresento aqui no nosso programa, e uma parceira já de muito tempo, e ali você encontra realmente roupas, sapatos, acessórios, bolsas, enfim,
encontra também qualidade no atendimento, que é nota 10, a gente sabe disso e ouve também esse retorno por parte dos clientes. Obrigada a toda a equipe da loja Maria Tereza Moda Mulher. E para você, ficando o convite, né, na próxima quarta-feira, mais um encontro aqui pela TV Galega, mais um encontro na Imagem da Cidade com o nosso programa Mulheres. Até lá, se Deus quiser.